Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito boa noite, meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova. Vocês estão aqui conosco nesta noite. Boa noite a todos. E nós queremos começar mais uma Escola da Fé. Um programa que já tem, parece que mais de 25 anos. É uma escola. Escola não são assuntos assim, sortidos, variados. Não, escola são temas sequenciais, né? Esse é o objetivo desse programa, a gente fazer uma catequese continuada, vamos dizer assim, ok? Muito bem, convido vocês para rezarem comigo, pedindo ao Divino Espírito Santo que derrame sua luz, sua inspiração sobre todos nós. Eu vou fazer o programa aqui, vocês, para que a gente tire um proveito dessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria nos acompanhe nesta noite com a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos vocês que de modo especial estão aqui na Canção Nova. Temos aqui amigos de Piracicaba. Quem são? Levante a mão. Isso. A câmera vai mostrá-los. Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo. Teófilo Otoni, Minas Gerais. Pilar, em Alagoas. Arapiraca, Alagoas também, certo? Cascavel, no Paraná. Guaratinguetá, São Paulo. Taguatinga Norte, Distrito Federal. Apucarana, no Paraná. Rio de Janeiro, capital. Fortaleza de Minas, Minas Gerais. Bom Sucesso, Minas Gerais. E Presidente Prudente, São Paulo. Temos gente do Brasil inteiro aqui, graças a Deus. Muito bom. Canção Nova é essa mãe de coração grande que abraça a todos. Quero começar o programa mostrando esse documento do Sínodo dos Bispos com o Papa Francisco. Os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Algo muito importante para os jovens. A fé e o discernimento vocacional. O que eu quero ser na vida? A gente precisa perguntar para as crianças, o que você quer ser quando você crescer? O que eu quero ser quando crescer? Está aqui, ó. É da 15ª Assembleia Geral Ordinária. É um documento preparatório, não é? Com uma carta do Papa Francisco aos jovens. Então, está aí um documento simples, fino, mas interessante, né? Que é publicação aqui da editora Canção Nova. Okay? Pode ser adquirido pelos meios do Departamento Audiovisual, pode ser, por exemplo, pelo porta a porta, né? Ou então pelo telefone 12 31 86 2600 da Canção Nova. Ok. O que nós vamos começar a estudar agora? Eu gosto de lembrar sempre que esse programa é uma escola. Quem tem acompanhado o programa há um bom tempo, viu que nós começamos o ano falando de Deus, né? Depois falamos de Jesus Cristo, porque a salvação vem por Jesus Cristo. Falamos da igreja, por quê? Porque Cristo instituiu a igreja para nela deixar a salvação, e a igreja salva através dos sacramentos. Então, agora a gente vai tratar dos sacramentos e dos sacramentais. Volta um pouquinho, volta um slide. Eu quero começar explorando essa ilustração aqui. Aqui vocês estão vendo o Cordeiro imolado, que é Jesus Cristo. Não é? E aqui vocês estão vendo que desce do sangue do Cordeiro os 7 sacramentos. Ok? Então, o Pai manda o Filho foi imolado para pagar diante da justiça divina o nosso pecado. E como é que Deus tira de nós esse pecado? Nos leva à santidade? Pelos sacramentos.
Por isso que agora a gente vai fazer um estudo sobre os sacramentos e sobre os sacramentais. Ok? Vamos lá. Hoje eu vou falar dos sacramentos de modo geral. A partir da semana que vem, eu vou pegar cada sacramento. Semana que vem não, a outra semana, que a semana que vem é PHN, não vai ter o programa. Mas não, daqui a 2 semanas, batismo, crisma, ok? Muito importante. Temos um livro sobre isso, para entender os 7 sacramentos. É a mesma figura que tem ali, está na capa desse livro. O Cordeiro Imolado. É do sangue de Cristo que desce os 7 sacramentos. Ok? Pode passar. Então, a igreja é o sacramento universal da salvação. É a igreja que está lá na Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. Muito importante entender essa palavra. Sacramento universal da salvação. É a igreja que salva o mundo. Salva através dos sacramentos. Ok? Então, a igreja é o grande sacramento que o Cristo deixou para a salvação da humanidade. É o próprio corpo de Cristo. Cristo salvava as pessoas como? Tocando nas pessoas, não é? Tocou no ouvido do surdo, o surdo falou, tocou na língua do mudo, o mudo começou a falar. Quando a igreja nos toca, é o Cristo que nos toca. Quando a igreja nos batiza, é o Cristo que batiza. Pode passar. Então, a igreja é o braço estendido de Cristo na história dos homens. Eu gosto muito dessa definição. O que é a igreja? A igreja é o braço do Cristo estendido até você, desde 2000 anos atrás. Quando a igreja te toca, é o braço de Cristo que toca, porque a igreja é o mystici corpore Christi, dizia o Papa Pio XII, é o corpo místico de Cristo. Né? Quando a igreja nos alcança, é Cristo que nos alcança. Quando a igreja nos batiza, é Cristo que nos, mesmo que nos batiza. Quando a igreja nos perdoa pela confissão, é o Cristo mesmo quem nos perdoa. Isto é, a igreja é a portadora, administradora da salvação, através dos 7 sacramentos que ela ministra em nome de Jesus. Foi Jesus quem instituiu os 7 sacramentos e entregou para os apóstolos ministrar. Ide pelo mundo inteiro, prega o evangelho, batiza. Quem crer e for batizado será salvo. Né? A quem vocês perdoarem os pecados terão perdoado. Aí, Cristo entregou na mão da igreja os sacramentos da salvação. Ele falou para os apóstolos, né? Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 32. Pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. O reino que Jesus veio trazer do céu à terra, ele entregou na mão da igreja. Foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Vamos lá. Jesus instituiu os sacramentos e os apóstolos foram entendendo isso devagar. Não foi de uma hora para outra que os apóstolos entenderam. Assistido pelo Espírito Santo, porque Jesus falou na Santa Ceia, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á, no futuro, toda a verdade. Toda a verdade. Então os apóstolos foram entendendo. Né? Os sacramentos são o quê? Os canais por onde flui a salvação de todos os homens que Cristo conquistou com a sua morte e ressurreição. É a capa desse livro, é o que apareceu ali. Cristo conquistou a nossa salvação com a sua imolação, oferecendo ao Pai um sacrifício de valor infinito, a vida dele. Porque a vida de Cristo tem valor infinito. Pronto, agora ele aplica isto a nós, através da igreja. Por isso que a primeira coisa que ele fez quando ele ressuscitou, no domingo da ressurreição, foi instituir o sacramento da confissão. Por quê? Tinha acabado de conquistar. Aí fala para a igreja, distribuam o perdão. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Vamos lá. A Santíssima Humanidade de Cristo é o grande sinal eficiente, transmissor da graça, também a igreja, como corpo de Cristo, prolongado na história dos homens. Né? E a liturgia, com os seus ritos, continua essa função. O que a liturgia da igreja faz? Do que é composta a liturgia da igreja? Dos sacramentos. Né? A liturgia, quando você celebra o batismo, a crisma, a eucaristia, é a liturgia.
Então, a liturgia é que é o grande, vamos dizer assim, instrumento, veículo de aplicação dos sacramentos a todos nós. Sabe? Quando você se confessa, é um ato litúrgico. Quando você participa da missa, é um ato litúrgico. Quando você batiza, é um ato litúrgico. É tudo liturgia. Né? Por isso que a liturgia é muito importante. Então, aqui uma definição importante. Os sacramentos são sinais visíveis, porque o ser humano é formado de corpo e alma, e ele passa do visível ao invisível. A igreja ensina. Todo sacramento ele tem um lado visível e um lado invisível. Note como é que Jesus fazia. Tem uma passagem do Evangelho que estava lá o cego, Jesus cuspiu na terra, fez um barro e passou no olho dele, não foi? Ou no ouvido. É um gesto sacramental. Por quê? Porque nós somos visíveis. Então, Cristo colocou no sacramento um sinal visível que indica algo invisível que está acontecendo. Assim como ele passou, tocava, passava saliva, passava né? E a pessoa enxergava, escutava, o éfeta, abre-te, né? Na alma acontece alguma coisa. Veja o Evangelho de hoje. Quem foi à missa hoje viu o Evangelho, aquele paralítico que desceram, né? 4 pessoas desceram o paralítico na frente de Jesus, abrindo o telhado. Jesus disse: meu filho, teus pecados estão perdoados. Aí começaram a blasfemar. Não, ele está blasfemando, só Deus pode perdoar pecado. Não, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, ou seja, sou Deus, levanta e anda. Então ele faz um sinal visível para mostrar um sinal invisível, que é o quê? O perdão do pecado. O perdão do pecado ninguém vê na alma, alma é invisível. Então ele faz um sinal visível, toma a tua cama, levanta e anda. Mas aquele homem estava perdoado dos seus pecados. Então, o sacramento ele tem essa dupla dimensão, visível. Todos os 7 sacramentos têm algo visível. É o quê? É aquilo que se usa como matéria e também a fórmula do sacramento. Por exemplo, no batismo é a água e a palavra: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na Eucaristia, o pão e o vinho e o padre que consagra. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. É um visível que mostra que está acontecendo alguma coisa invisível. Entenderam? Agora, se não houver o visível, não acontece o invisível. Ok? A igreja entendeu isso. Vamos lá. Aristóteles dizia que nada há no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. O que quer dizer isso? Tudo que entra na nossa alma passa pelos sentidos. Tudo que você sonha de noite, aqueles sonhos malucos que a gente tem, né? Alguma coisa que entrou na sua memória, ou no seu consciente, ou através dos olhos, dos ouvidos, da boca, do nariz ou do tato. São as 5 janelas da alma. Por quê? Porque nós somos seres sensíveis. Então, Deus, no sacramento, colocou essa nossa realidade humana, entende? Os sinais. Sinais significam isso. Por que a nossa liturgia é cheia de sinais? Vela acesa, né? Água, a própria vestimenta do sacerdote, tudo, a liturgia é cheia de sinais, né? Porque é o visível que manifesta o invisível. Vamos lá. Tertuliano, que foi um padre da igreja do século II, né? Dizia: a carne, o corpo, é o eixo da salvação. Ou seja, a nossa salvação depende do nosso corpo também, porque nós não somos anjos. Nós somos criaturas que temos corpo e alma. Por que o Verbo se encarnou? Para poder salvar a humanidade. Então, a salvação depende do corpo. Tá? É o eixo da salvação. Lava-se o corpo a fim de que a alma seja purificada. Lava o corpo, mas purifica a alma. Unge-se o corpo a fim de que a alma seja consagrada. Veja como é que os padres antigos, ali, século II, Tertuliano nasceu por volta de 130, eles já tinham essa concepção. Né? Vamos lá. Sobre a ressurreição da carne, ele dizia: o corpo é nutrido
pelo corpo e sangue de Cristo, a fim de que a alma se alimente de Deus. O corpo é nutrido pelo corpo e sangue de Cristo, mas a alma se alimenta de Deus. Não podem, pois, ser separados na recompensa, já que estão unidos nas obras da salvação. Ou seja, corpo e alma estão unidos na obra da salvação. As duas coisas são importantes. Por isso, o sacramento, ele tem um sinal visível e invisível. É importante entender isso, sabe? Porque se não houver essas duas coisas, o sacramento não vale. Tá? Vamos lá. O cristianismo, aqui uma coisa importante de entender, o cristianismo não é apenas uma filosofia religiosa, não. É uma comunhão de vida com o próprio Deus, é diferente, né? Da maneira que ele estabeleceu, especialmente pelos sacramentos. Então, a nossa fé não é uma filosofia, fica aqui filosofando, não, é uma comunhão com Deus, e essa comunhão acontece pelos sacramentos. Deus me toca pelo sacramento, eu toco Deus. Jesus diz sobre a Eucaristia: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Viverá por mim, ou seja, eu serei a sua força, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, o cristianismo não é uma filosofia vaga, não, é uma comunhão com Deus. E essa comunhão se faz fortemente pelos sacramentos. Entenderam? Esse é um ponto fundamental. Vamos lá. Por isso a igreja, corpo de Cristo prolongado na história dos homens, né? Com os 7 sacramentos, forma como que o grande sacramento. A igreja é como que o grande sacramento, né? A ordem sacramental, através da qual a vida eterna do Pai flui até cada indivíduo em particular. É uma frase de Dom Estevão Bittencourt. Dom Estevão Bittencourt foi um grande monge beneditino que morreu em 2007, morreu com fama de santidade, né? E dizia isso, né? O sacramento é a ordem sacramental através da qual a vida eterna do Pai flui até cada indivíduo em particular. A vida eterna do Pai flui até você através dos sacramentos. Por isso que é muito importante, gente, receber os sacramentos bem preparado, com disposição necessária, não é? Para que ele dê fruto. Porque, como a gente vai ver aqui, o sacramento não depende de nós, nem do ministro, depende de Deus. Mas o fruto do sacramento, o efeito, aí depende da nossa disposição, do nosso preparo. Entende? Vamos. Foi Cristo quem instituiu todos os sacramentos, a gente não tem dúvida. E aqui eu coloco onde é que está nos evangelhos a instituição de cada sacramento. Depois a gente vai ver isso detalhadamente em cada aula. O batismo, Mateus 28, 19, os outros evangelistas também citam. Ide pelo mundo inteiro, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. A crisma, está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Pedro, né, e João vão lá para Samaria, batiza e depois crisma as pessoas. Paulo também fez isso. A confissão, bem claro, no domingo da ressurreição, está no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22 e seguintes. Eucaristia, né, todos os evangelistas falam da Eucaristia. O casamento, o matrimônio, Jesus coloca bem claro: não separe o homem que Deus uniu, Mateus 19. Né? A ordem, o sacramento da ordem, ele instituiu na noite da quinta-feira santa, né? Fazei isto em memória de mim. Ali ele estava dando aos sacerdotes o sacramento da ordem, aos apóstolos, né? E a unção dos enfermos, que está na carta de São Tiago, bem claro. Então, a gente vê que os 7 sacramentos estão de maneira muito clara na Bíblia. E a igreja foi entendendo, até que, né, logo nos primeiros séculos, a gente entendeu essa validade sacramental. Vamos lá? Então, resumindo, o sacramento é um sinal que assinala e realiza o que assinala. Então, é um sinal que assinala, ele põe uma marca, e essa marca significa alguma coisa que acontece que a gente não vê. Entende? Quando a criança é batizada, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Derrama água na cabecinha dela 3 vezes.
quanta coisa acontece naquela hora ali que a gente não vê. São Paulo fala, a criança participa da morte e da ressurreição de Cristo, naquele momento. Morre nos braços do demônio e ressuscita no braço de Deus. Volta a ser filho de Deus, membro da igreja, herdeiro do céu. Tudo isso acontece, né? Quando ele é assinalado pela água, né? E a palavra é colocada. Agora, por que a água no caso aí, por exemplo? Só para dar um exemplo, né? Tem um simbolismo. A água do dilúvio, né? A água daquele povo que atravessou o Mar Vermelho, da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida, foi através da água que eles libertaram no Mar Vermelho e por aí afora, né? Ok? Cada sacramento consta então de matéria, pode ser água no batismo, pão na Eucaristia, vinho, gestos, os gestos também, e forma, e a forma, são as palavras, né? Que são as palavras proferidas, né? Sobre a matéria. Esse é o essencial do sacramento. Pode passar? Os sacramentos agem, uma expressão em latim da teologia, ex opere operato, que quer dizer o seguinte, pela força do próprio rito. Feito o rito, direitinho, como a igreja manda, com a intenção que a igreja manda, o ministro é um ministro legal, acontece o sacramento. Não depende da santidade do fiel e nem da santidade do ministro. Não, é o Cristo que age direto. Batizou, está batizado, entendeu? Diferente do sacramental, a gente vai ver depois. Bom, independente da santidade do ministro. Se um padre consagrar a Eucaristia, ele pode estar em pecado mortal, mas se ele é padre de verdade, houve a consagração, entendeu? Claro que ele comete um pecado, mas a consagração aconteceu. Por quê? Porque não é ele que transforma o pão e o vinho no corpo, não, é o Espírito Santo naquela hora, que faz isso pelo poder de Cristo. Então, o sacramento, né, independe da pessoa. Alguém vai comungar, pode comungar em pecado mortal, ele recebeu o Cristo, entenderam? Agora, o efeito que o sacramento vai ter nele, aí sim depende da disposição dele. Se ele está preparado ou não, se está brincando com as coisas, entendeu? Mas o efeito do sacramento depende de Cristo, né? É Cristo que ministra o sacramento, sabe? Se os ministros tiverem sido validamente ordenados pela igreja e ministrarem os sacramentos com a mesma intenção que Cristo fez, o ministro tem que ter a intenção, né? Então, participam do único sacerdócio de Cristo e sua ação é eficaz. O sacerdote, ele participa do sacerdócio de Cristo. A igreja tem essa expressão, ele age in persona Christi, ele age na pessoa de Cristo, é o Cristo agindo através dele, não do poder dele ministro, do poder do Cristo. Isso é muito importante, quando você for se confessar, não olhe para o padre como não, é Cristo que está ali. Você vai se confessar com Cristo. Por isso a confissão tem que ser transparente. Porque atrás do padre está o Cristo. Entendeu? Vamos lá. Efeitos. Então, o caráter ou a marca que o sacramento coloca, né? Essa pertença a Cristo acontece pelo sacramento. E a graça santificante, que é a participação na vida divina. Então, o sacramento tem esse efeito. Ele é uma marca, que marca o quê? Você pertence a Cristo. Quando você é batizado, crismado, não sei, confessado, você, sabe, o sacramento imprime em você uma pertença a Cristo. Você não está entrando para um clube, não. Você está entrando para o corpo de Cristo. Você está entrando para a igreja. Então, você pertence a Cristo. É uma marca, né? E aí, São Pedro fala, a gente tem a participação na vida divina. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 5, São Pedro fala isso. A gente participa da vida divina. Não quer dizer que a gente vira Deus, não. Mas você participa da vida de Deus. Vamos dar um exemplo assim, bem simples.
Imagine que haja um palácio, haja um rei, e você não é da família real, mas você é amigo do rei, convive na casa do rei, você tem uma participação de vida de rei, sem ser rei, sem ter sangue azul. Tá certo? Quem é batizado participa da vida divina, sem ser divino, sendo homem, mas participa da vida divina, de São Pedro, né? Bom, pode-se receber o sacramento, mas não a graça, o fruto, na falta das disposições. Uma pessoa que vai comungar, vai receber o corpo de Cristo, não se preparou, nem fez um exame de consciência, nem sabe o que está fazendo. Comungou o Cristo, mas e daí? O Cristo não age. Porque Deus não tira a nossa liberdade. Não, Deus dá a graça, mas nós temos que cooperar com a graça. Entenderam? Deus não é paternalista, faz tudo sozinho. Não. Deus faz a parte dele e quer que a gente faça a nossa parte. Ok? Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo tempo do nosso programa. Espera aí que é bem rápido o nosso intervalo. Muito bem, já de volta com o nosso programa. Viram aí a rapidez do intervalo, né? Olha, mal dá para você correr na cozinha lá e tomar um cafezinho, né? Por quê? Porque não tem propaganda, não tem comerciais. Aí você entende por que a Canção Nova pede para você receber esse boletim aqui, né, na sua casa aí e contribuir com a Canção Nova, e com o apelo do Padre Jonas, de mão estendida. Gente, isso é um milagre. Eu conheço esse homem, sabe há quantos anos? Há 50 anos. Conheci o Padre Jonas em 1970. Vocês não eram nascidos ainda. Esse homem tinha uma máquina de escrever, mais nada. Eu tinha 20 anos, hoje estou com 70. Entrei na sala dele um dia e disse: Padre, o senhor comprou essa máquina Remington elétrica? Comprei, Felipe, não sei como é que eu vou pagar. E hoje ele paga uma Canção Nova que tem uma dívida mensal de mais de 20 milhões por mês. Porque vocês estão vendo, 3 câmeras aqui, tem gente na ilha de exclamação, é satélite que é caríssimo, entendeu? Esse homem, na fé de Deus, fez tudo isso. Agora, o milagre está esse, não tem propaganda, não tem comerciais. Quando ele fundou a rádio, há 40 anos atrás, ele falou: ou o povo mantém essa rádio, ou essa rádio não vai existir. E a rádio está aí faz 40 anos. Quando ele começou a televisão, quando existia só a rádio, um dia eu cheguei aqui na Canção Nova, de noite, só tinha rádio, uma casinha, mais nada. Eu olho estava meio de noite, eu de carro, vi um vulto na estrada, eu fazia um programa aqui à noite na rádio. Quando eu, o Padre Jonas, ele parou o carro, baixei o vidro, ele falou: Felipe, mais de 30 anos, eu vou começar a televisão. Eu pensei comigo, esse homem está louco. A televisão naquele tempo, 30 anos atrás, e disse: não vou dar um passo atrás. O senhor me mostrou que está na hora de começar a televisão. E a televisão está aí faz 30 anos. Agora, o que é maravilhoso, gente, não tem propaganda. Sabe qual é a vantagem disso, gente? Você sabe que a TV, quando tem propaganda, você fica preso na propaganda. Porque você é obrigado a colocar aquele programa naquela hora. Então, se você quer mudar a programação na televisão, acontecer um fato extraordinário, você não pode. A grade está amarrada. Quando você não tem propaganda, você faz o que você quer. Tira um programa do ar, coloca outro. Semana que vem, por exemplo, não vai ter Escola da Fé. Por quê? Porque vai ter o PHN aqui, que é um evento de 20 anos especial. Vocês entenderam? É uma coisa de fé. Então, por isso que eu digo, ajude a Canção Nova. Ela não tem propaganda, não tem comerciais, é por aí. Bom, eu quero rapidamente mostrar aqui 3 livrinhos. Os 12 apóstolos. Sempre eu recebi pergunta do pessoal me perguntando sobre os apóstolos. Eu fiz um livrinho sobre a vida dos 12 apóstolos. É pequeno. Usei aqui umas informações muito boas do Papa Bento XVI. Quem foram os 12? A vida deles, a obra deles, né? Nós estamos no mês do sangue de Cristo, mês de julho, mês do sangue de Cristo.
não é? Você conhece o poder do sangue de Cristo? Faz parte dessa coleção que vocês estão vendo aqui. Essa coleção é uma série de livros sobre vários assuntos da nossa fé. Chama-se Coleção Formação Católica. Um desses livrinhos, você conhece o sangue de Cristo, tá? Outro livro que muitas pessoas me perguntavam, olha, isso aqui está na Bíblia, isso aqui está na Bíblia. Não basta só a Bíblia. Por que não basta só a Bíblia? Porque a igreja, nós temos a tradição da igreja, temos o magistério da igreja e a Bíblia. Na igreja nós temos três, é um tripé, né? Então, por que não basta só a Bíblia? Porque foi o magistério da igreja, através da tradição, que montou a Bíblia. Então, é preciso conhecer um pouco melhor essas coisas. Muito bom, vamos continuar aqui com a nossa conversa sobre os sacramentos, e se der tempo, sobre os sacramentais. Vamos lá, pode colocar aí para nós. Então, os sacramentos acompanham toda a nossa vida. Que coisa bonita, sabe, gente? Os sacramentos acompanham a gente desde o nascimento até a morte. Repara para você ver, olha aqui. Os sacramentos encerram em si todas as graças que nós precisamos durante a vida para que a imagem de Cristo seja formada em nós. À medida que o nosso corpo vai crescendo, desde que a gente nasce, a alma também vai crescendo. O que significa a alma vai crescendo? Cristo vai sendo formado em nós. Vocês entenderam? Esse é o desejo do Pai. Olhar para cada um de nós e ver o Cristo em nós. Aí Ele vai dizer, este é meu filho bem amado, em quem eu ponho a minha complacência. Ouvir. Então, aqui na carta aos Romanos, capítulo 8, 28, São Paulo fala, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. O que Deus quer? Que você pareça com Jesus Cristo. Então, crescer a alma é você deixando o homem velho, deixando o pecado e parecendo com Cristo. Você entendeu? É isso que Deus quer. Aquela música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou. É isso. Isto acontece em nós pelos sacramentos que vão acompanhando a gente do nascimento até a morte. Repara se não é. Olha aqui, passa aí. Nascemos de nossos pais para uma vida herdada de Adão, a vida humana, né? O batismo nos faz renascer. A expressão usa assim, renascer, dando-nos uma vida nova, de filhos de Deus, herdeiros do céu, passando pela morte e ressurreição de Cristo. Essa citação de São Paulo aqui, Romanos 6, São Paulo fala, não sabeis que aquele que é batizado participa da morte e ressurreição de Cristo? Então você nasceu humanamente, agora você nasce espiritualmente pelo batismo. Você nasceu para a vida dos homens, agora você nasce para a vida de Deus. Certo? É o batismo. Vamos. O sacramento da crisma dá ao jovem o dom do Espírito Santo, a maturidade espiritual, ele vai amadurecer na fé, e a força para viver e testemunhar a fé. A igreja fala que a crisma é o sacramento que faz do jovem um soldado de Cristo. Ou seja, ele testemunha Cristo. Ele enfrenta o mundo, enfrenta o pecado. Ele não se entrega ao pecado, ele luta contra. Mas aí, na graça do Espírito Santo. São Paulo fala na carta aos Romanos, né? Romanos 8,13. Se viverdes pelas obras da carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito viverdes as obras, né, do Espírito, vivereis. As obras da carne e as obras do Espírito. A crisma traz para o jovem a força do Espírito Santo, para que ele não viva as obras da carne, ele viva as obras do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, mansidão, paciência, os frutos do Espírito Santo que São Paulo fala na carta aos Gálatas. Veja como é que os sacramentos vão acompanhando a nossa vida. Não é? O jovem vai sair de casa agora. Eu me lembro que com 14 anos de idade eu saí da minha casa. Fui para a escola preparatória de cadetes em Campinas, com 14 aninhos de idade.
Lá já me queriam levar para a zona de prostituição e tudo mais. Eu digo, não preciso. Porque já tinha sido crismado. Já sabia o que eu queria. Tinha estudado em colégio salesiano, lá do Padre Jonas, em Lorena. A força do Espírito Santo. Entenderam? Bom, pode passar. Aí vem o sacramento da Eucaristia. Cristo nos dá pela igreja o pão do céu, que é o quê? Remédio e sustento para a nossa caminhada e que nos garante a vida eterna. Então aí amadureceu, o jovem vai viver a vida inteira, casado, solteiro, padre, não sei o quê, a Eucaristia. Remédio e sustento para a sua caminhada, até a vida eterna. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, viverá por mim. Eu o ressuscitarei no último dia. Estão vendo como é que os sacramentos acompanham a gente? Né? Aí vem o sacramento da penitência. A gente toma banho todo dia, não toma? Devia tomar, né? Porque senão começa a ficar meio contaminado. A alma também tem que ser lavada. A alma também tem que ser lavada, né? Remédio que cura a alma. Engraçado, o catecismo da igreja, ele chama o sacramento da unção dos enfermos e o sacramento da Eucaristia, da confissão, o sacramento de cura. De cura. Tá certo? Não é gostoso no dia que você está suado, trabalhou, você toma aquele banho quente, gostoso, passa sabão no corpo inteiro, nas partes mais escondidas, você esfrega mais ainda, não é assim? A confissão tem que ser assim também, viu? Aqueles recantos escondidos da alma, onde o pecado se esconde. É ali que você tem que deixar o sangue de Cristo bater. Não esconde nada. Porque se você for tomar banho e você não deixar a água cair debaixo do braço, não adianta usar desodorante depois. Não é verdade? Deixa a água lavar bem lavadinho. A confissão é assim também. Lava a alma. Sabe? Vira o saco no avesso. Deixa o Cristo ver tudo, não esconde nada, não. Sacramento de cura, de libertação. Não é? Depois, o sacramento do matrimônio. Aí tem dois caminhos. Ou vai ser celibatário, padre, freira, consagrado, ou vai casar. A maioria se casa. Aqui não tem nenhum padre hoje, né? Está todo mundo aqui quase casado. Então, é o nosso sacramento. Então, para a vida conjugal, Deus nos dá o sacramento do matrimônio. Para quê? Para cumprir a missão de pai e de esposo. Não é fácil ser casado. Se fosse fácil, ninguém separava. Não é verdade? Mais de 30% das pessoas se separam. Por quê? Porque a briga, o desentendimento, o egoísmo, a arrogância, prepotência, né? Um machucando o outro. O que o sacramento do matrimônio faz? Dá força para o casal, né? Se entender, haver harmonia conjugal, harmonia sexual, educação dos filhos, suportar as doenças, as intempéries, os desempregos. Não é fácil ser casado. Eu fui casado por 40 anos, eu sei o que eu estou falando. Criei 5 filhos. Dá para rir e para chorar. Mais rir do que chorar. Mas chora também, né? Mas o sacramento do... Veja como é que os sacramentos acompanham a nossa vida. Né? Aí vem o sacramento da ordem, para aquele que vai ser padre. Né? Não é fácil ser padre. Para a vida sacerdotal, Deus nos dá o sacramento da ordem, para aquele que, né, atendem ao chamado vocacional. Ele vai ser um outro Cristo no meio dos homens. Alter Christus. Então ele não se casa, não é fácil, celibatário. O padre chega no quarto dele, depois de um dia de trabalho, o que tem? Uma mesinha, uma cama e um crucifixo na parede. Não tem esposa, não tem filho, não é assim? É fácil? Não. Mas o sacramento da ordem traz a ele o alimento que é o próprio Cristo. A aliança dele é aliança com Cristo. Então, é uma graça especial.
para quem vai viver essa realidade, né? E depois, nós temos aí o sacramento da unção dos enfermos, quando a gente já está no final da vida, doente. Então, a unção vem para curar, mas se já está na hora da pessoa ir para Deus, então o que a unção faz? Prepara para a morte, perdoa os pecados, tira o medo da morte, sabia disso? Então, olha como é que os sacramentos acompanham da maternidade até o final. Todas as etapas. Por isso que a gente tem que desfrutar bem dos sacramentos. Tá? Pode passar. Bom, agora, os sacramentos, então, nos acompanham toda a vida, a fim de que a vida espiritual não pereça no meio da nossa caminhada, sejamos felizes sempre na companhia de Cristo, para que possamos chegar ao estado de São Paulo, chegar ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É a mesma coisa que São Paulo já falou antes, né? Deus quer que nós tenhamos a imagem de Cristo, cheguemos à imagem de Cristo, a estatura do Cristo adulto. Então, os sacramentos não levam a isso. Agora, é preciso receber os sacramentos bem. Por isso que hoje, gente, a igreja tem curso de preparação para cada sacramento. Antigamente não tinha não, viu? Quando eu era criança, olha, eu fui crismado com 7 anos de idade, sem saber o que estava acontecendo comigo. Mas valeu o sacramento. Por quê? Porque eu falei, o sacramento não depende de mim, nem do bispo, depende de Cristo. Se foi feito o rito, ex opere operato. Não é o ex opere operantis do sacramental. Eu fui crismado validamente, mas eu não sabia direito. Hoje não. Hoje tem curso para batismo, curso para crisma, curso para casar, não é? Tem que ter. Porque a pessoa tem que saber o que está acontecendo. Tem muita gente que nunca assistiu uma aula como essa aqui. Recebe os sacramentos assim, né? Jesus fala, não dê pérolas aos pobres, são pérolas. Não dê pérolas, não dê o sacramento de qualquer jeito, né? Vamos lá. Agora eu quero falar um pouquinho dos sacramentais. Qual é a diferença do sacramental para o sacramento? Sacramental é isso aqui, essa medalhinha que você usa, a bênção, é um sacramental, não é sacramento. Qual é a diferença? O sacramento, o Cristo opera direto, o sacramental não. A graça depende, aí sim, depende da santidade do ministro e da santidade do fiel. Entenderam? Por que os santos abençoava e curava? Porque ele era santo. O sacramental dele age com muita força. Que aí depende, entendeu? Então vamos ver o que a igreja fala. São sinais sagrados, os sacramentais, sinais sagrados, instituídos pela igreja, é a bênção, o exorcismo, né? Cujo objetivo é o quê? É preparar os jovens para receber o fruto dos sacramentos. O sacramental prepara para que o sacramento dê fruto. E santificar, olha que bonito, as diferentes circunstâncias da vida. Então, o sacramental, uma imagem que você tem na sua casa, abençoada, é um sacramental, santifica o teu lugar. No crucifixo no peito, entende? Está aí. A bênção no seu carro, a bênção na sua casa, entendeu? Então, é bonito isso, né? Santifica as diferentes circunstâncias da vida, né? Entre os sacramentais ocupa um lugar especial as bênçãos. Então, pode ter bênção de carro, de casa, bênção de fazenda, onde tem uma plantação, né? Você tem uma plantação, está dando pragas feias, você não chama um padre para benzer isso aí, benzer a sua loja, benzer, entendeu? Sua casa, é um sacramental da igreja. E por que é o padre que benze? Ou o padre, ou o diácono, ou o bispo? Porque ele recebeu o poder sagrado de Cristo, pelo sacramento da ordem. As mãos dele foram ungidas para isso, na ordenação sacerdotal, episcopal, para que ele... Então, é o poder de Cristo que é colocado ali, né? Então, entre os sacramentais, as bênçãos se destacam. Isso aqui eu tirei do catecismo da igreja, pode passar.
O número dos sacramentais é grande. Como vocês já viram aí, né? Tem muitos tipos de bênçãos. À medida que se diversificam as situações da vida moderna, a igreja também diversifica e aumenta as suas orações, pois nada é profano na vida do homem. A igreja valoriza toda a vida do homem. Então, os sacramentais acompanham também as nossas diferenças na vida. Né? Diz a Sacrosanto Concílio. O que é Sacrosanto Concílio? É um documento do Concílio Vaticano II sobre a liturgia. Né? Diz assim, que quase não há uso honesto de coisas materiais que não possa ser dirigido à finalidade de santificar o homem e louvar a Deus. Ou seja, na Sacrosanto Concílio 61, né, tudo que o homem usa, a igreja valoriza e pode abençoar para a santificação do próprio homem. Tá? Vamos lá. Bom, o objetivo do sacramental, consagrar toda a vida do homem a Deus. Quando você põe um crucifixo no peito, uma medalha de Nossa Senhora, um Agnus Dei, o que você quer? Você quer consagrar a sua vida a Deus. Não é? Então está aí, consagrar toda a vida do homem a Deus. O seu ambiente de vida, você põe um crucifixo lá na sua sala, o que você quer? Você quer santificar aquele lugar. E é um sinal sagrado, que o demônio respeita, porque ali tem uma bênção de Deus. Não é brincadeira, não. Sabe, gente? A gente tem que levar a sério. Uma vez um padre me contou, lá na Academia Militar das Agulhas Negras, que fui fazer uma palestra lá, o padre Remy, me lembro direitinho. Ele contou uma história que eu fiquei arrepiado. Ele disse que história que ele presenciou na cidade dele, em Minas, parece que, cidade lá perto de Belo Horizonte, que um fazendeiro chegou em casa, a mulher estava rezando diante de um crucifixo, e parece que o almoço se atrasou, tal. Diz que ele pegou o crucifixo assim, quebrou os dois braços do crucifixo assim. A mulher estava grávida, o filho nasceu sem os dois braços. Isso um padre me contou, dou o nome dele aqui, padre Remy. São coisas sagradas. A bênção de Deus é bênção de Deus. Por isso que eu gosto de tomar a bênção dos padres. Gosto. Com a bênção dos pais também. Né? Deus nos deu a vida através dos pais. Deus quer dar também a bênção. O livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz assim, não é? A bênção do pai fortalece a casa dos seus filhos. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. A bênção do pai é coisa sagrada, gente. Porque o pai, Deus nos deu a vida pelos pais. Deus quer dar também a bênção pelos pais. Eu lembro 4 vezes por dia eu pedi a bênção dos meus pais. Hoje que eu fiquei pensando. Acordava, benção pai, benção mãe. Ia para a escola, benção pai, benção mãe. Voltava da escola, benção pai, benção mãe. Ia dormir, benção pai, benção mãe. Não é possível que não seja abençoado. Com 4 bênçãos por dia. Mas não é? A gente joga fora, gente, as coisas de Deus. Coisa simples. Não pode. É a nossa fé. Passa rapidinho aqui, já está acabando o tempo. Vamos lá. Então, objetos, tipo de sacramentais, medalhas, crucifixos, rosários, escapulários, né? O que mais? Está aí. Orações. Tem orações de bênçãos, bênção para alimento, para oficina, casa, carro, imagem, máquina, campo, bênção para os doentes, tudo isso é sacramental. Consagração, quando você consagra uma igreja, um altar, um cálice, um abade de um mosteiro recebe uma consagração, é um sacramental. Uma virgem, na consagração dela a Deus, uma criança depois do batismo, né, recebe uma consagração de Nossa Senhora, é um sacramental. Uma esposa, um esposo, os exorcismos são sacramentais. Tá? Acabou? Bom, a eficácia dos sacramentais tem a sua força na oração da igreja e nas disposições da pessoa que recebe ou que utiliza o sacramental. Isso que eu falo, o sacramental depende da pessoa. Né? A liturgia chama de
ex opere operantis ecclesiae, diferente do ex opere operato do sacramento. Então depende da fé, depende da devoção do ministro e depende do fiel. Então, quanto mais santo é a pessoa que ministra um sacramental, mais efeito tem. E quanto mais santo é o fiel, mais efeito tem. Por isso que a gente vê que os santos davam uma bênção e tantas coisas aconteciam. São Bento, por exemplo, né? Quinta-feira que vem, dia de São Bento. São Bento, meu Deus, o homem, com uma simples palavra, curava, libertava, exorcizava. Sacramental, por causa do poder que ele tinha de santidade. Muito bem, gente, terminou o nosso tempo. Eu quero pedir aos sacerdotes que estão em casa que nos deem a benção. Olha para aqui que todo programa eu peço a benção do sacerdote de casa. Porque vale, e vale a distância, porque é sacramental. O sacramento só vale na presença do ministro, o sacramental não. O sacramental pode ser à distância. Entenderam? Muito bem, então vamos pedir aos sacerdotes, vocês coloquem a intenção de vocês nesta noite. A nossa proteção está no nome do Senhor. Então, que desça sobre todos nós essa bênção sacerdotal, diaconal, até quem sabe episcopal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, vocês de casa que me acompanharam. Quinta-feira que vem tem um PHN e não haverá o programa. Mas na outra quinta-feira vamos conversar sobre o batismo, ok? Estaremos aí. Até mais. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.